Bom dia, galerinha do 9º ano, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, estejam estudando. Hoje daremos continuidade aos nossos conteúdos, lembrando que agora nós vamos para quais são as funções das organelas presentes no citoplasma da célula animal. Então a gente vai ver algumas organelas presentes na célula animal. Então peço que todos abram o seu material, abram a apostila, abram o caderno e vamos fazer o acompanhamento para ninguém ficar com dúvidas. Nós vamos abrir na página 375. Peguem aí, galerinha, o material. Vamos começar falando as organelas da célula animal. O citoplasma é formado pelo citosol e pelas organelas citoplasmáticas, lembrando que a gente já viu a sua composição. O citosol das células animais, ele vai possuir organelas delimitadas por membranas, centríolos e ribossomos, os quais são responsáveis pela síntese de proteína. A gente já viu bastante isso aí, organela responsável pela síntese de proteínas. Estamos falando de quem? Ribossomos. As células apresentam muitas formas e funções, por isso que agora, nesse momento do capítulo, a gente vai começar a estudar funções de determinadas organelas e saber onde que ela vai se encontrar, o que ela vai exercer. Tais funções estão diretamente ligadas à quantidade e ao tipo de organelas de uma célula. O mau funcionamento destas organelas vai trazer que consequências? Provocar dano ao organismo. Então elas precisam estar funcionando bem. E aí, a gente tem aqui a imagem, que eu não sei se vocês estão conseguindo observar muito bem aí, mas não tem problema. Não estiver conseguindo enxergar as organelas, observar direitinho, vocês abram aí o material de vocês na página 375, que vai estar uma imagem maravilhosa. A gente tem aqui, primeira pergunta, é uma célula animal ou uma célula vegetal? Uma célula animal, porque se fosse uma célula vegetal, teria que ter o que aí? Um vacúolo, cloroplastos, então a gente não está tratando de célula vegetal, e sim de animal. A gente tem algumas organelas que a gente já viu, já estudou, mas a gente vai ver um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. A gente tem os ribossomos, retículo endoplasmático, a gente tem a membrana plasmática, a gente tem as mitocôndrias, o citosol, que é onde estão algumas organelas mergulhadas. Temos os centríolos, os lisossomos, complexo de Golgi, peroxissomos, mais ribossomos livres aqui. E o retículo endoplasmático, a gente vai ver que temos dois, o liso e o rugoso, ou o granuloso e o agranular, que a gente tem essas duas nomenclaturas para ele, mas vamos chegar lá. A gente vai começar falando sobre os ribossomos, e eu tenho certeza que na hora que eu falar função dos ribossomos, todo mundo vai saber. Organela responsável pela síntese de proteínas, não esqueçam disso, e eu sei que vocês já sabem. Os ribossomos são estruturas citoplasmáticas não membranosas, são formados por proteínas associadas a um tipo de molécula no núcleo, chamada de RNA ribossômico. Lembrando que a gente já viu também, em algumas aulas anteriores, que eu falei para vocês sobre os tipos de RNA. A gente tem o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Nas células procariontes, são encontrados apenas ribossomos dispersos no citosol. Lembram que a gente já falou sobre as células procariontes, elas não vão possuir a disposição de organelas que a gente tem nas células eucariontes, nem na animal, nem na vegetal. Procarionte não tem essas organelas. E qual a única organela não membranosa que eu vou encontrar lá nos seres procariontes? Ribossomos. Qual a função dos ribossomos? Síntese de proteínas. Já nas células eucariontes, os ribossomos a gente pode encontrar em mais de um local, além de livres no citosol. Eles podem estar livres ou aderidos a membranas
do retículo endoplasmático rugoso. Por que que o retículo endoplasmático rugoso recebe essa nomenclatura chamada de rugoso? Porque na membrana dele vai ter vários ribossomos aderidos. A gente vai já ver uma imagem. Os ribossomos livres, eles são responsáveis pela síntese de proteínas, olha lá, utilizadas pelas células. A síntese proteica consiste na união dos aminoácidos. E aí, gente, a gente fala sobre sistemas de endomembranas. A maior parte do citoplasma das células eucariontes corresponde a um conjunto de organelas membranosas. Elas vão ter membranas. O sistema de endomembranas, o qual funciona de maneira interligada e cooperativa. Cada um irá auxiliar o outro. As principais organelas componentes desse sistema, gente, são os retículos endoplasmáticos e o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, a outra nomenclatura que ele pode receber. A comunicação existente entre essas organelas e o exterior da célula ocorre por meio de vesículas que trafegam no citoplasma e integram funções. Então, uma organela está integrando funções com outra. Então, para o funcionamento, todas devem andar em equilíbrio, uma auxiliando a outra. E a gente começa falando sobre o retículo endoplasmático, que a gente já viu que existem dois tipos de retículo endoplasmático. Se vocês olharem na literatura mais antiga, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso e o liso. A gente também pode ter outra nomenclatura, retículo endoplasmático granular e retículo endoplasmático agranular. Você pode encontrar essas nomenclaturas. Todas estão se referindo à mesma coisa. Continuando. Eles podem ser visualizados microscopicamente como bolsas achatadas ou tubulares. Os retículos endoplasmáticos, eles são responsáveis pela produção de compostos diversos e vão interagir com o complexo golgiense. A gente já viu, já falou sobre isso. O retículo endoplasmático rugoso, ele também, a gente pode utilizar as siglas RER, sigla do retículo endoplasmático rugoso, ou granular, que é a outra nomenclatura que ele recebe. Professor, então eu posso utilizar a sigla REG? REG? Pode. Retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granular. Por que ele tem essa nomenclatura? Porque está associado aos ribossomos, tem vários ribossomos associados a ele, e por ter esses ribossomos associados a ele, vai ter a função de síntese proteica, síntese de proteínas. As proteínas que vão ser produzidas por eles, por esse retículo endoplasmático granular, eles serão exportadas da célula e constituirão a membrana plasmática ou são exportadas para o interior de outra organela membranosa. Então, pode acontecer esses dois transportes. Células que possuem intensa síntese proteica, ou seja, grande produção de proteínas, como algumas glândulas, e aqui a gente tem um exemplo, e órgãos produtores de enzima, eles têm grande quantidade de retículo endoplasmático no seu citoplasma, essas células que têm essa intensa produção. E aí a gente tem o retículo endoplasmático liso. Aqui a gente não tem ribossomos aderidos a ele, e é daí que vem essa nomenclatura. Retículo endoplasmático liso ou agranular. As duas nomenclaturas que eles podem receber. Não possui adesão de ribossomos e, por ser mais tubular e cilíndrico, permite uma fácil distinção. A gente consegue separar bem eles dois. Se vocês não conseguirem enxergar bem a figura, podem abrir aí no material de vocês que a figura está bem legal. Mas onde a gente tem esses pontinhos aderidos, a gente pode inferir que a gente está falando de retículo endoplasmático rugoso, porque tem presença de ribossomos. E onde ele não tem nada, não tem ribossomo, só a gente vê uma constituição lisa, a gente tem o retículo endoplasmático liso.
ele tem função também, só que diferenciada do retículo endoplasmático rugoso. O liso, ele é responsável pela desintoxicação celular, degradando substâncias tóxicas, por exemplo, o álcool e alguns medicamentos. Eles fazem essa degradação, desintoxicação. E ele também realiza síntese de lipídios. Cuidado para não confundir. Rugoso, síntese proteica, proteínas. Liso, retículo endoplasmático liso, pode ter síntese de lipídios. O fígado, o órgão responsável por boa parte da metabolização de drogas no nosso organismo, drogas, quando eu me refiro, pode ser, por exemplo, um remédio que você toma. Os testículos e os ovários, com função de produzir hormônios sexuais lipídicos, somente são capazes de realizar essas funções, todos eles porque eles possuem o retículo endoplasmático liso. Por isso que eles conseguem realizar suas funções. E aí a gente tem o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Por que ele tem esse nome? Porque ele foi descoberto por um rapaz chamado Camilo Golgi, daí que veio a nomenclatura. Gente, você pode me perguntar, professora, mas aí não tem complexo golgiense? É outra nomenclatura que ele pode receber. Tanto complexo golgiense como complexo de Golgi. Olha aqui, você pode observar ele. E eles são bolsas membranosas achatadas que ficam empilhadas, ó, umas sobre as outras. E deles são liberadas aqui, ó, vesículas que vão sendo liberadas com conteúdos produzidos lá do retículo endoplasmático. Então, eles vão liberar essas vesículas que o conteúdo foi produzido lá no retículo endoplasmático. Por isso que a gente tem essas organelas interligadas, como elas se comunicam. As funções do complexo golgiense são inúmeras, vou citar aqui alguma para vocês. Destacando-se a concentração, modificação e empacotamento em vesículas de proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Gente, eu gosto de fazer analogias, comparações. Quando eu falo do complexo golgiense, ou complexo de Golgi, eu gosto que você lembre lá dos Correios. O que os Correios vai fazer? Ele vai concentrar a sua compra, depois vai modificar e vai empacotar ela para mandar para sua casa. Aqui também ele vai fazer isso. Concentra, faz uma modificação, empacota e depois manda para outro local. E aí, também o que pode acontecer? No complexo golgiense, a gente tem a formação do acrossomo. Já ouviram falar? O acrossomo é justamente uma bolsa situada na cabeça do espermatozoide, que contém enzimas necessárias para a penetração e fusão do espermatozoide com a membrana plasmática do ovócito, liberado pela mulher. Possibilitando o quê? Quando tem essa penetração, a gente tem a fecundação. Então, esse acrossomo, ele vai ser uma bolsa situada na cabeça do espermatozoide e que vai ser formado graças ao complexo golgiense. Não esqueçam disso. E aí a gente fala de algumas vesículas celulares. Conforme vimos, o trânsito de moléculas no citosol ele é feito através das vesículas, que mantém seu conteúdo individualizado e protegido do conteúdo citoplasmático. Ele tem esse individualmente, é individualizado e também protegido. E aí ele vem aqui falar os tipos para a gente. Isso aqui eu já comentei para vocês em anos anteriores. Existem outros tipos de vesículas que, além das de transporte, têm de secreção e outras origens diversas. E aí, a mais conhecida que vocês já devem ter ouvido falar são os lisossomos. São vesículas formadas a partir do complexo golgiense. Primeira coisa que vocês não devem esquecer, os lisossomos eles são formados a partir das vesículas do complexo golgiense.
E eles têm enzimas digestivas. Então, se eu pergunto para vocês, qual a função dos lisossomos? Digestão intracelular. Seria essa a função deles. Dessa maneira, a sua função vai ser o quê? Armazenar e liberar, quando necessário, enzimas para que ocorra a digestão intracelular dentro da célula. E existem ainda duas maneiras pelas quais as células internalizam substâncias de grande tamanho. Existem duas maneiras. Ou elas internalizam por fagocitose ou por pinocitose. Qual vai ser a diferença entre elas? Fagocitose, quando a gente estiver tratando de partículas sólidas. E pinocitose, quando a gente estiver tratando de partículas líquidas. Ambos os processos de internalização celular são chamados de endocitose. Então, se eu perguntar para vocês quais os dois tipos de processo por endocitose, vocês vão me falar fagocitose e pinocitose. Lembrando, quando está tratando de partículas sólidas, eu estou falando de englobamento de fagocitose. Quando eu estou falando de partículas dissolvidas, ou tratar, ele pode botar também líquidas, mas é mais comum dissolvidas ele trazer. Eu estou tratando de pinocitose. Não esqueçam disso. E aí a gente vai falar sobre os peroxissomos. São organelas globulares que contêm enzimas em seu interior. A principal enzima que está dentro dos peroxissomos chama-se catalase e tem a função de degradar água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, que é um composto tóxico gerado pelas células e que deve, portanto, ser degradado. Gente, por que elas precisam ser degradadas? Porque essas substâncias não podem ficar no organismo. Então a gente tem que degradar, quebrá-las para não trazer problemas. Nos peroxissomos também acontece, desintoxicação do álcool. Essa degradação vai tirar as substâncias tóxicas. E quando você cai, olha aqui um exemplo legal. Quando você cai e rala o joelho, é comum realizar a limpeza da área machucada com água oxigenada. Caiu, se cortou, passou lá uma aguinha oxigenada. O que tu vai observar? Que ela começa a formar umas espumazinhas, bolinhas. Ao entrar em contato com o ferimento, a água oxigenada ela reage. Por quê? Porque ela tem enzimas que se encontram aonde? Lá no machucado. E aí ela libera o gás oxigênio e a água vai começar a ter essa degradação. E o oxigênio liberado ele é responsável pela formação daquela espuminha. Então, quando está espumando ali é porque está tendo uma degradação e o oxigênio está sendo liberado. Professor, e quando a espuma é em grande quantidade? Ali o seu ferimento ele já tem um tamanho maior, que vai também estar relacionada ao tamanho. E aí a gente vai falar sobre as mitocôndrias. Mitocôndrias, já ouviram falar? Estão em todas as células eucariontes, então eu vou ter tanto mitocôndria na célula eucarionte animal, como vou ter mitocôndria na célula eucarionte vegetal. Qual vai ser a função? Em que ela vai atuar? Responsável pela produção de energia para as células por meio da respiração celular. Ela realiza respiração celular aeróbica. Quanto mais elevado for o metabolismo da célula, quanto maior ele for, mais mitocôndrias deverão estar contidas, porque elas precisam dessa energia para realizar a respiração celular. Eu quero também que vocês analisem a figura, lembrando que as mitocôndrias é uma organela bastante interessante, porque elas possuem material genético próprio, então é uma organela que tem DNA próprio, além de outras características. Por exemplo, ela tem uma membrana externa e uma membrana interna, então ela tem duas membranas, ela tem ribossomos na parte interna destas mitocôndrias e tem uma matriz mitocondrial com cristas mitocondriais. A estrutura dela já é mais complexa se você comparar a outras organelas.
E aí a gente fala do citoesqueleto. O citoesqueleto, as células eucariontes, elas possuem um sistema de proteínas que permite manter a forma, para que elas se locomovam e movimentem estruturas dentro do citoplasma, que está lá dentro do citoplasma. Vai estar atuando na forma, locomoção e movimentação. Esse sistema denominado citoesqueleto é uma rede rica de interconexões compostas por proteínas. Elas vão estar organizadas em filamentos e vão ter diversas funções. A gente tem aqui, ó, existem 3 tipos de componentes do citoesqueleto, que eu quero que vocês aprendam, que são os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários, que a gente vai falar de cada um deles. Os microtúbulos, o nome já está dizendo micro, pequenos túbulos. São filamentos cilíndricos ocos formados por uma proteína chamada tubulina. Então, se eu perguntar um filamento que tem uma proteína chamada de tubulina, tu já vai lembrar que são os microtúbulos. Podem aumentar ou diminuir o seu tamanho, promovendo a movimentação de estruturas no citosol. Gente, aqui estão os microtúbulos e ele vai estar justamente atuando na movimentação das estruturas que estão lá no citosol, vai atuar nessa movimentação. O tráfego de vesículas pelo citosol é feito por eles. Eles estão presentes em todas as células animais e originam os centríolos. Presta atenção, estou dando características da célula animal. E o que são centríolos? Estruturas que vão atuar na divisão celular. Se eu perguntar o nome da estrutura presente na célula eucarionte animal, está responsável ou atuando na divisão celular, você vai me falar dos centríolos. E também vai estar participando da formação de cílios e flagelos. Cada célula animal possui um par de centríolos e eles estão bastante organizados em uma região chamada de centrosoma. Está aqui a imagem para vocês observarem que a gente tem esses microtúbulos e eles vão atuar nesse transporte, não esqueçam disso. A gente vai falar sobre os microfilamentos, que são estruturas formadas pela proteína actina. Nos músculos, elas vão estar associadas à miosina. Então, a gente tem a associação da actina com a miosina. E eles vão atuar em quê? Justamente na contração muscular. As amebas e certas células de defesa do sistema imunológico, elas realizam fagocitose, que a gente já falou aqui, que é o englobamento de partículas sólidas. E, para tanto, essas células elas se projetam para fora da célula. E aí elas começam a formar esses pseudópodes, que é justamente isso aqui, gente, que a gente tem na imagem. Ele começa a se projetar para fora e aí forma vários pseudópodes. Aqui é a fagocitose de uma ameba. Para quem não sabe, a ameba é um protozoário. Estes se formam porque os microfilamentos de actina começam a empurrar a membrana dessas células em direção exterior, para fora. E se locomovem. Para que elas se locomovem? Na maioria das vezes para capturar alimento. Além disso, esses filamentos sustentam as microvilosidades intestinal. Então, eles também, a gente viu na aula anterior, está relacionado à absorção desses nutrientes. A gente tem também os filamentos intermediários, que eles são encontrados em todas as células de organismos pluricelulares, conferindo resistência aos tecidos, evitando rompimentos e dando forma às células. São compostos por proteínas do grupo. Lembrem dessa proteína, gente, do grupo das queratinas, muito comuns na pele, nas unhas e no cabelo. E é justamente quando a gente tem a insuficiência dessa queratina, por exemplo, que suas unhas quebram com facilidade, porque a gente tem uma quantidade reduzida dessa proteína, dessa queratina. Por exemplo, nosso cabelo também, quando ele está quebrando com facilidade, essa quantidade de proteína da queratina, ela está reduzida. Por isso que isso acontece. E é formada por quem? Pelos filamentos intermediários. E aí, com isso,
A gente vai firmar novamente aqui um compromisso. Eu vou pedir que vocês respondam as atividades finais, que fica da página 381 a 383. Posteriormente, a gente vai marcar uma data de entrega. Vocês irão enviar para o meu e-mail. Então, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que estejam todo mundo estudando, acompanhando, se cuidando. Fiquem bem, bom dia e até a próxima, pessoal.